Tô na área, Rion. Ouvindo primeiros áudios todinho, adoro, me amarro escutar você. Só que pega leve, senão o pessoal vai pirar. É muita informação pra eles. Não é ruim, é Rion. Eita, é isso aí, minha amiga, minha irmã. É isso aí. Esses dias eu passei na rua, tinha um cara lavando o carro, era um réptil, e daí, lagartão, ele tava lavando o carro, eu acho que caiu o holograma dele, ele tava na boa, e o povo passava na rua buzinando, aí lagartão, daí ele parou e se ligou no que estava acontecendo, que caiu o holograma dele, e aí foi mexendo no reloginho dele lá de tecnologia logo, rapidinho. A Cristina da Flon, ela é a Miss Simpatia, ela consegue cavocar e tirar um monte de coisa aí. E ela tem bastante coisa sobre os clones aí, a fábrica de clone também. A Cris tem, né, Cris? Tem que continuar o treinamento, vai ajudar você bastante. Deve ter alguém na sua casa, da própria família, que está atacando você, Rio. Tá bom? Infelizmente acontece isso dentro das famílias, tá? Eu mesmo tenho 5 cachorros, 4 cadelas e um cachorro. Uma delas é robô. Eu tenho 5 gatas, uma delas é robô. Eu tenho uma filha, ela é um híbrido sintético, entende? E daí? Essa é a realidade, tá bom? Eu também sofri as consequências. Estarão 2 trabalhando no campo, um será levado, outro será deixado. Esse que foi levado é o que estava vivo e colocaram no lugar um sintético, um clone, um híbrido, entendeu? Esse é o entendimento da coisa. Muitos não entendem, tá? Na família terá 3 pessoas. 2 será levada e uma será deixada. Às vezes tem 2 robôs lá no lugar, colocaram lá. O entendimento, tá? Mas tem que ver também se o cara tá vivo, se não é um clone, é um híbrido, né? Porque muita gente foi trocada, né? Eu, por exemplo, tenho um filho híbrido, que é clone, que trocaram na escola. Outra filha em São Paulo foi trocada também. Outro filho em Brasília foi trocado também. Entendeu? Tem isso. Tem que ser forte e entender as coisas, só isso. Muitos me perguntam como é que o Rion, né, com essas histórias, consegue enganar tantas pessoas, né? Eu creio que muitas pessoas são pessoas humildes, né, não têm entendimento da própria realidade, né, muitas vezes não têm estudo, né, e acabam gostando de uma pessoa, né, e por gostar dessa pessoa acabam acreditando nessa pessoa, e muitas vezes eles têm medo de questionar essas pessoas, né? Então, muitos seguem primeiro por ter pouca educação, segundo, por ter receio de questionar, né? Que acreditam que essa questão de fazer parte de algo, fazer parte de um grupo, às vezes é maior que a própria verdade. Então, Jim Jones, ele conseguiu enganar uma multidão de pessoas, né, graças a Deus, sem a internet, né? Então, graças a Deus, temos que dar graças a Deus pelo Jim Jones ser de uma época onde o meio de comunicação, né, era muito limitado, né? Imaginem o Jim Jones com Telegram, com canal no YouTube, com Instagram, né, com todos os meios de comunicação possível. O estrago que Jim Jones não faria, né? Então, muitas pessoas aceitaram essa questão de não questionar, né? Vamos, né, falar amém para tudo que o Jim Jones disser, né? E claro, quando você questionava, você sofria retaliação. E então muitos foram ludibriados, enganados com mentiras e aceitavam cegamente aquilo que Jim Jones dizia, né? E é o mesmo que acontece com Rion. Muitas pessoas às vezes duvidam, mas eles têm medo, né, de questionar. E quando você questiona, você é expulso do grupo, né?
Quando você questiona esses mentirosos, né, no caso do Rion, ele é esquizofrênico, né? Então ele provavelmente acredita mesmo que ele viu extraterrestres, que o gato dele é um robô, que o filho dele é um híbrido, ou coisa do tipo. Mas tem os vigaristas que se aproveitam dele, que é o caso da Cristina da Flon, que propaga essas ideias do Rion, dizendo, por exemplo, que a maioria da população mundial são robôs. Né? Quando eu estava no grupo da Daflon, né, vendo essas coisas, a maioria desses 5 mil inscritos que a Daflon tinha no Telegram dela, ninguém questionava. Ninguém falava, Daflon, como isso é possível? Né? Porque se você questionar, você é expulso. Você não vai fazer mais parte do grupo. É a mesma coisa que acontece com os moderadores do Luciano, né? Os jovens lá, a Camila e o namorado dela. Se você entrar no Telegram e começar a questionar, você vai ser expulso. Mesma coisa com o Luciano. Se você começa a questionar muito, você é um negativo, você é da cabo escura, né? Como o Luciano uma vez disse, né, em um vídeo, que eu era responsável indiretamente por sacrifício de crianças. Mas depois que o Luciano ligou para mim, se acovardou e negou, e disse que não era para mim, que ele estava falando que eu era da cabo escura, ou que eu era responsável, né, por sacrifício de crianças. Eram outras pessoas, né? Quando chega na hora do confronto, não consegue falar na cara, porque é um covarde. Né? Então, o Rion segue aí com suas loucuras, né? E a Cristina da Flon segue propagando os ensinamentos do Rion. A vigarista e mentirosa da Ana Marins segue fingindo que não viu a entrevista da família do rei, né? O Luciano segue empurrando com a barriga toda essa mentiraiada até que ele seja talvez eleito, né, como vereador. Né? E eu sigo me perguntando, será que essas pessoas que não têm empatia nenhuma pelo próximo, porque são talvez sociopatas, né, eles se preocupam que toda essa história, toda essa mentira, toda essa enganação, toda essa falsidade talvez possa prejudicar as pessoas ao ponto das pessoas tirarem a própria vida? Será que o Rion vai conseguir convencer uma pessoa ou várias de que elas são híbridas, de que elas são robôs, de que elas não têm alma? Será que ele vai conseguir convencer algumas pessoas de que elas não precisam viver? Fique com mais um áudio do Rion. Aí uma pessoa que me conhece hoje estava chorando, falando assim, ô Pete, Rion, eu tô tão decepcionada, eu descobri que eu sou uma híbrida. E se eu me matar, o que acontece? Ué, não acontece nada, você é híbrido, não tem espírito. Não é pecado nenhum. Em novembro de 1978, Jim Jones convenceu mais de 500 pessoas a tomarem veneno e darem o mesmo veneno para os seus filhos. Os que se recusaram foram forçados a tomar o veneno, né, com injeção, né, ou com uma arma na cabeça. Jim Jones, depois que viu as pessoas agonizarem, né, antes de morrer, foi covarde e decidiu morrer com um tiro na cabeça. Porque todo mentiroso, vigarista, sociopata, no fundo, é um grande covarde. Sim, Luciano, outra coisa que eu acho muito perigoso é a questão dessas camas Med-Bed, né? Você afirmou uma vez que elas vão chegar daqui 7 meses ou um ano, né? Uhum. Agora, Não, segundo fala a reportagem, tá? Eu tenho reportagem que eu vou te Tá, mandar. mas espera um pouquinho. Vamos supor que alguém toma isso como verdade, certo? Aí a pessoa está fazendo um tratamento de câncer, né?
E a pessoa para de fazer esse tratamento esperando essa tal cama chegar. E ela não chega. E aí? Ah, mas aí é uma irresponsabilidade da pessoa, porque eu estou falando uma coisa que vai acontecer e pode demorar 1 ano, pode demorar 2, né? Isso aí é uma coisa que vai acontecer, tu não pode contar com o ovo da galinha, né? Sim. Não pode contar com o ovo Mas da você galinha, sabe que né? isso pode acontecer, né? Ah, é uma possibilidade muito remota isso, né? Muito remota, né? Isso aí, se a pessoa faz uma coisa dessa, ela é uma irresponsabilidade dela, né?